Milhares de pessoas na água, correndo em direção à praia, boias improvisadas, corpos molhados agarrados em pedras, gente contornando barreiras de ferro dentro do mar. Do outro lado, policiais, soldados e moradores observam sem conseguir fazer quase nada. A fronteira simplesmente deixa de funcionar. 50 mil entradas irregulares, todas em Ceuta, todas em questão de horas. Uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes, recebendo um fluxo equivalente a mais da metade da própria população. Olhando aquelas imagens, a leitura mais óbvia parece clara. Milhares de africanos atravessaram o Mediterrâneo e chegaram ao continente europeu. Só que essas pessoas não saíram da África. Ceuta é uma cidade espanhola. Tem polícia espanhola, governo espanhol, moeda europeia, bandeiras da Espanha por toda parte. Mas ela não fica na Península Ibérica. Ceuta está na ponta norte do continente africano, cercada pelo território do Marrocos. Pensa no mapa. Aqui embaixo fica o sul da Espanha. Logo abaixo, o Estreito de Gibraltar, ligando o Atlântico ao Mediterrâneo. Na margem europeia ficam Algeciras, Tarifa e Gibraltar. Na margem africana ficam Tânger, Tetuão, o território marroquino e, encaixada bem ali no litoral, Ceuta. Quem apareceu nadando naquelas imagens não percorreu os 14 quilômetros que separam a África da Europa no ponto mais estreito do estreito. Muita gente saiu de praias marroquinas próximas e simplesmente contornou pelo mar as barreiras da fronteira. Em alguns trechos, a diferença entre estar no Marrocos e estar na Espanha é uma cerca, um quebra-mar ou alguns minutos dentro da água. É uma distância curtíssima no mapa e gigantesca do ponto de vista político. De um lado, Marrocos, um país africano, renda menor, uma população jovem enorme procurando oportunidade. Do outro, um pedaço de território da União Europeia. E é aqui que mora a pergunta que segura esse vídeo inteiro. Como uma cidade dentro do continente africano virou União Europeia? Quem colocou a Espanha ali? A resposta é a segunda surpresa dessa história. Porque Ceuta é espanhola hoje. Mas quem conquistou a cidade não foi a Espanha. Foi Portugal. No ano de 1415, uma grande frota portuguesa atravessou o Estreito de Gibraltar. O rei Dom João I foi junto, ao lado dos filhos e de milhares de soldados. Desembarcaram, atacaram, tomaram Ceuta. É tentador resumir essa história de forma preguiçosa. Portugal ficou forte e saiu conquistando gente porque podia, mas 1415 não nasceu do nada. 700 anos antes, em 711, forças muçulmanas vindas do norte da África tinham atravessado esse mesmo estreito na direção contrária e ocupado quase toda a Península Ibérica. Foi daí que começou um avanço cristão em direção ao sul que durou séculos, a chamada Reconquista. E foi dentro desse processo longuíssimo que Portugal nasceu, desenhou suas fronteiras e construiu boa parte da própria identidade militar e política. Portugal terminou de conquistar o Algarve em 1249, mas a reconquista da península inteira ainda não tinha acabado. Granada continuava sob domínio muçulmano e só cairia em 1492, ou seja, quando Portugal tomou Ceuta, a reconquista ainda era presente, não passado. Não era uma lembrança distante que alguém decidiu reviver. Era uma guerra que ainda estava, literalmente, acontecendo ali do lado. Ceuta nunca tinha sido portuguesa antes. Não foi retomada de nada. Foi conquista pura e simples. Mas também não foi uma aventura sem raiz nenhuma. Para a monarquia portuguesa, atravessar o estreito significava carregar para o norte da África uma guerra religiosa e política que já vinha moldando a península havia séculos. Havia o desejo de golpear poderes muçulmanos, a preocupação com ataques na costa, o interesse em controlar a entrada do Mediterrâneo, a expectativa de alcançar rotas comerciais e a necessidade de uma dinastia recém-chegada provar força. Reduzir isso a "os portugueses acordaram maus e decidiram dominar a África" não explica quase nada. A conquista foi ofensiva, teve interesse econômico por trás, produziu violência e, ao mesmo tempo, fazia parte de uma disputa que já vinha das duas margens do estreito havia gerações. Repara na inversão. Em 711, um exército atravessa da África para a Europa. Em 1415, Portugal faz exatamente o caminho contrário. Ceuta ficou portuguesa por mais de 2 séculos. Depois, Portugal e os reinos espanhóis passaram a obedecer ao mesmo monarca. Não precisamos entrar em todo o novelo dinástico aqui. O que importa é que, quando Portugal recuperou a independência, em 1640, Ceuta ficou do lado espanhol. E ficou de vez. No Tratado de Lisboa, assinado em 1668, Portugal reconheceu formalmente que a cidade seria da Espanha. É por isso que ela é espanhola até hoje. E ainda dá para ver o rastro desse passado. A bandeira de Ceuta lembra a bandeira de Lisboa, e o brasão guarda símbolos portugueses. Agora volta com essa história na cabeça para as imagens desta semana. Por que tanta gente tentou entrar em Ceuta ao mesmo tempo?
Não existe um único motivo. O primeiro é o mais óbvio: oportunidade. Para muitos jovens marroquinos, Ceuta está perto o bastante para ser vista e alcançada a nado. Do outro lado da fronteira tem salário mais alto, serviço público europeu e a esperança, certa ou não, de construir uma vida diferente. O desemprego e a informalidade no Marrocos não começaram essa semana. Quando dezenas de milhares de pessoas acreditam que existe uma brecha na fronteira, o movimento pode ganhar velocidade rápido demais para qualquer controle acompanhar. Só que dificuldade econômica sozinha não faz 50 mil pessoas se moverem quase ao mesmo tempo. Precisou de outra coisa. Precisou de um boato circulando nas redes. Pouco antes da crise, o Tribunal Supremo da Espanha confirmou que quem é interceptado no mar tentando entrar em Ceuta a nado não pode simplesmente ser devolvido sem nenhum procedimento. Isso não significa que qualquer pessoa que chega nadando ganha o direito de ficar. A decisão exige um processo formal, com identificação, decisão administrativa, assistência jurídica. A devolução continua sendo possível, mas nas redes a mensagem que circulou foi outra. Se você entrar pelo mar, a Espanha não pode mais te mandar de volta. Falsa. Só que numa fronteira cheia de jovens frustrados, traficantes de pessoas e grupos de mensagem passando vídeo de gente atravessando, uma informação falsa produz um efeito bem real. E teve mais um ingrediente. A Espanha tinha acabado de aprovar uma regularização extraordinária para imigrantes que já viviam no país. Críticos chamaram isso de convite para novas entradas, mas a medida não vale para quem chegou agora. Para participar, era preciso já estar na Espanha antes do 1º de janeiro de 2026, comprovar 5 meses de permanência e não ter antecedente criminal. Quem entrou em Ceuta essa semana não podia usar essa regularização de jeito nenhum. Só que existe uma diferença enorme entre a lei escrita e a mensagem que chega do outro lado da fronteira. Quando um governo anuncia regularização, limita a devolução imediata e não explica com clareza quem pode ficar, ele acaba passando uma sensação de abertura maior do que a realidade. Isso não prova que a regularização causou a crise sozinha, mas mostra como lei, comunicação ruim e desinformação se combinam para criar um incentivo perigoso. E aí chega a pergunta mais desconfortável de todas. O que estava fazendo o Marrocos enquanto isso acontecia? Uma movimentação desse tamanho seria quase impossível sem uma falha enorme de controle do lado marroquino. Nos primeiros momentos, os agentes do Marrocos pareceram pouco capazes ou pouco dispostos a impedir que as multidões chegassem perto da fronteira. Só depois o país reforçou o controle e passou a colaborar com os retornos. Não existe, até agora, prova pública de que o governo marroquino organizou essa entrada em massa de propósito. Mas a suspeita não nasceu do nada. Em 2021, uma crise diplomática entre Espanha e Marrocos veio acompanhada da entrada de milhares de pessoas em Ceuta, bem no momento em que o controle marroquino relaxou. Desde então, Madrid sabe que imigração também pode virar ferramenta de pressão política. E é exatamente isso que faz de Ceuta um ponto tão sensível. Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia encostadas no continente africano. Quem controla essas fronteiras não controla só a entrada numa cidade espanhola, controla um dos pontos mais delicados de toda a relação entre Europa e África. Aqui entra uma discussão que costuma ser tratada de um jeito meio desonesto. Ser a favor da imigração legal não obriga ninguém a aceitar uma fronteira sem nenhum controle. Um país pode receber trabalhador, estudante, família, gente realmente perseguida. Pode criar visto, programa de trabalho, procedimento de asilo. Mas entrada legal e entrada irregular não são a mesma coisa. Quando 50 mil pessoas atravessam sem documento, sem autorização, sem verificação nenhuma, o Estado simplesmente perde a capacidade de saber quem entrou. A maioria provavelmente é gente comum, atrás de trabalho e uma vida melhor. Parece ter sido o caso em Ceuta. Mas o controle existe justamente porque uma maioria pacífica não elimina a necessidade de identificar quem tem antecedente, quem participa de rede criminosa, quem trafica pessoas ou droga, quem representa ameaça de verdade. Não há prova pública de que terrorista tenha entrado nessa leva específica. Dizer o contrário seria transformar medo em informação. Mas também seria irresponsável fingir que uma entrada descontrolada de dezenas de milhares de pessoas não cria risco nenhum. Sem identificação, sem triagem,
Sem consulta a nenhum banco de dados, a autoridade simplesmente não sabe quem está na frente dela. E quem não sabe, não controla. Pedir asilo também não é sinônimo de direito automático de ficar. O Estado precisa ouvir o pedido, proteger quem realmente foge de perseguição e devolver quem não tem direito legal de permanecer. Isso exige policial, intérprete, equipe de identificação, centro de acolhimento, juiz, acordo de retorno. Uma cerca sozinha não resolve. Mas uma lei sem capacidade de execução também não resolve nada. E foi exatamente isso que ficou exposto em Ceuta. A Espanha tinha cerca, tinha policial, tinha regra escrita. Mesmo assim, não previu a dimensão daquele movimento. O próprio governo reconheceu que não viu a crise chegando. Quando a multidão avançou, a diferença entre fronteira protegida e fronteira aberta deixou de ser a lei no papel. Passou a ser, na prática, quantos agentes estavam disponíveis naquela praia naquele momento. Isso levanta outra pergunta incômoda. Quem deveria estar defendendo uma fronteira europeia que fica dentro da África? A Espanha? A União Europeia como um todo? Ou Marrocos, que pode aumentar ou reduzir a pressão antes mesmo das pessoas chegarem perto da cerca? Na prática, a Espanha depende muito da cooperação marroquina. E essa dependência dá ao Marrocos um poder político enorme. Para piorar, Ceuta também é reivindicada por Rabat, enquanto a Espanha considera a cidade parte integrante do próprio território. Então o Marrocos coopera para proteger uma fronteira cuja legitimidade ele mesmo questiona. Quando essa cooperação falha, poucos quilômetros de praia bastam para virar uma crise europeia inteira. Vale um detalhe importante: entrar em Ceuta não é o mesmo que ganhar passagem livre para Madrid, Paris ou Berlim. Quem tenta sair de Ceuta rumo à Espanha continental passa por nova verificação. Durante essa crise, autoridades europeias confirmaram que não houve movimento relevante dessas pessoas em direção ao continente. Ceuta é território europeu, mas não funciona como porta aberta para o resto da Europa, o que ajuda a explicar por que boa parte acabou voltando para o Marrocos. Sem documento, sem dinheiro, presa numa cidade pequena e sobrecarregada, a promessa de chegar rápido à Europa esbarrou de frente na realidade. Mesmo assim, o impacto sobre quem mora em Ceuta foi enorme. Uma cidade de pouco mais de 80 mil habitantes não absorve dezenas de milhares de pessoas em poucas horas sem entrar em colapso. Falta espaço de acolhimento, a polícia fica sobrecarregada, menor desacompanhado precisa de proteção, rua, praia e serviço público recebem uma pressão para a qual nunca foram dimensionados. E é importante dizer isso sem desumanizar quem entrou. Muita dessa gente arriscou a própria vida porque acreditava não ter futuro nenhum onde estava. Houve morte no mar, adolescente atravessando sozinho, família inteira desesperada. Reconhecer esse drama humano não exige fingir que a fronteira deixou de importar. Dá para sentir compaixão por quem foge e, ao mesmo tempo, defender a obrigação de proteger um território. Essas duas coisas não se cancelam. O debate público costuma oferecer só duas saídas falsas. De um lado, aceitar qualquer entrada sem controle nenhum para provar humanidade. Do outro, tratar todo imigrante como criminoso para provar firmeza. Um Estado sério precisa fazer exatamente as duas coisas que os dois extremos evitam fazer ao mesmo tempo: resgatar quem está em perigo e controlar quem entra. Ceuta consegue reunir, em poucos quilômetros de praia, quase todos os conflitos que a Europa vem adiando há anos. A diferença econômica entre as duas margens do Mediterrâneo, o desemprego entre os jovens do norte da África, a rede de tráfico de pessoas por trás disso tudo, a tensão entre direito de asilo e retorno de quem não tem autorização para ficar, a fragilidade de uma fronteira que depende da boa vontade de outro país, a possibilidade real de um governo usar gente como ferramenta de pressão diplomática e a dificuldade de decidir, na prática, onde termina a proteção humanitária e onde começa a obrigação de dizer não. Há mais de 600 anos, Portugal atravessou o Estreito de Gibraltar e tomou Ceuta porque entendeu que aquela ponta da África era estratégica demais para ficar ignorada. Hoje a cidade continua estratégica pelo mesmo motivo básico. Ela está exatamente no ponto onde dois continentes quase se tocam. Só que agora quem atravessa o estreito não são frotas portuguesas. São jovens marroquinos, mensagens se espalhando em grupo, decisão judicial, interesse diplomático e milhares de pessoas descobrindo, na prática, que uma fronteira pode parecer sólida no mapa e desaparecer em poucas horas na vida real. A questão nunca foi ser contra a imigração. A questão é decidir se a imigração vai ser organizada por lei, visto e escolha do país que recebe,
Ou por boato, rede clandestina e multidão que encontra uma brecha antes de qualquer um perceber. Porque quando um Estado perde o direito de decidir quem entra, por onde entra e em que condição, ele não perdeu só uma cerca, perdeu o controle da própria fronteira. E Ceuta acabou de mostrar em poucas horas com que velocidade isso pode acontecer.